bom com vocês? Calma aí, pessoal, não se espantem, tá? Aqui continua sendo o nosso cantinho, só que sem a presença de Agatha hoje, no vídeo de hoje, que o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Haverá momentos que vocês vão ver apenas uma de nós aqui na frente da câmera. E isso porque a gente tenta ao máximo fazer vídeos diversificados. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto assim que eu particularmente, que eu estou completamente incluída. Nós vamos falar um pouquinho sobre o medo, o porquê da gente sentir medo. Eu estive fazendo algumas pesquisas, até então eu não tinha um tema para poder falar pra vocês. Só que eu, lavando os pratos dessa semana, eu parei e, veio um sonho na minha cabeça, um sonho que eu tive há um tempo atrás, né? Antes de contar o sonho, vamos primeiro falar um pouquinho sobre o medo. O medo, ele é uma reação que o seu corpo tem em meio ao perigo, em meio a alguma dificuldade. Então, o seu corpo ele sente a necessidade de se expressar quando ele está em perigo. E uma curiosidade, assim, sabe, bem relativa que eu percebi é que o medo está acoplado com a ansiedade. Você sabia que a ansiedade é um tipo de medo? Eu não sabia disso, né? Mas as pesquisas disseram. Muitas pessoas, para não dizer que sentem medo, elas trocam essa palavra por algumas outras expressões, por exemplo, apreensão, ansiedade, preocupação e a angústia. O fato é de que o medo é algo relativo ao ser humano. Não existe o ser humano que não tem esse sentimento de medo, entendeu? E muitas das vezes, muitas pessoas, elas se prendem neste mundo, no mundo do medo, e acabam que deixam sua vida de lado, medo de seguir em frente. Muitas pessoas tiveram, por exemplo, relacionamentos que não deram certo, acabaram se magoando. Então tem medo de entrar em algum outro relacionamento e ser a mesma coisa. Muitas pessoas sofrem algum tipo de abuso, algum tipo de críticas, alguns tipos de agressão física ou mentalmente, e elas acabam alimentando esse medo dela e não conseguem mais seguir em frente, com medo de acontecer tudo aquilo de novo, com medo desse sentimento vir à tona novamente, entendeu? Só que o que eu quero dizer pra vocês neste momento é que nós temos que mudar a nossa mentalidade em questão ao medo. Os psicólogos dizem que o medo é um tipo de insegurança que a pessoa não tem em si mesma e nem com de relacionamento, né, entre pessoas, relacionados a pessoas, a objetos, trabalhos, ou até mesmo uma situação assim um pouco que te deixa um pouco inseguro. Gente, é importante frisar que o medo, ele não é algo abstrato que você consegue apontar e dizer, aquilo é um medo. Não chega perto daquilo porque ali é um medo. Não, não é assim que as coisas funcionam. O medo é algo relativamente psicológico. O medo que eu tenho, você pode não ter. O medo que você tem, outra pessoa pode sentir, mas da mesma forma outra pessoa pode também não sentir. Então, isso é uma coisa é um sentimento assim muito pessoal. Tá, mas o que eu quero dizer? Eu falei, mas ainda não consegui me expressar aqui nesse canal. Então, vou tentar organizar aquilo que tá na minha cachola, beleza? É o seguinte, gente. Eu quero trazer essa parte do medo pra nossa vida de seguidores do Evangelho de Deus. Beleza. Muitas pessoas evangélicas, isso é todo mundo, não sou só eu dizendo, tem medo de perder sua salvação. Outras pessoas, elas têm medo de ver alguma coisa, de ter contato com algum inimigo. Aí você vai e me pergunta, mas sentir medo não é uma coisa normal? Sim, gente. Não estou dizendo que é porque nós somos cristãos que nós não temos que sentir medo. Eu estou dizendo o seguinte, que muitas vezes nós nos vemos em situações que nos dão muito medo. Qual foi o cristão que nunca passou por uma prova, por uma luta, por uma decepção, né? E isso são situações que acabam criando esse desconforto emocional na gente. Só que muitas vezes a gente não sabe lidar com o nosso medo, né? A gente deixa que o nosso medo venha tomar conta de todos os outros sentimentos que a gente tem. E na verdade a gente não pode ser assim. Eu tive um sonho
uma vez, eu deitei à tarde, eu tava muito assim, meio mal, sabe? Eu deitei e à tarde eu tive um sonho. Não sei se foi um sonho assim, sabe? Porque muitas vezes o inimigo perturba a gente de noite, então a gente já fica sem saber se foi sonho ou se foi ele perturbando de verdade. Mas eu sei que eu tava deitada e eu me vi tentando levantar da cama, né? Porque eu não tinha força. Pra mim era como se eu estivesse levantando meu braço não saía do lugar, mas é como se eu sentisse meu braço levantando, mas eu tava paralisada em cima da cama. Eu via coisas correndo dentro daqui de casa e no sonho eu lembro que eu tentava repreender, mas a minha voz também não saía. Eu não consigo assim recordar muito bem dos detalhes do meu sonho. Só sei que eu fiz muita força, pedindo muita ajuda pra Deus. Eu consegui levantar da minha cama, abrir a porta do meu quarto. E quando eu abri, eu via alguma coisa na porta, só que eu não consigo recordar assim o que era exatamente. Só sei que eu repreendia e algo ria da minha cara, dizendo que eu não, quem era eu pra poder repreender? Que eu não tinha poder pra repreender. Nesse momento, na hora que eu consegui falar, minha voz conseguiu sair para poder repreender, aí eu acordei. Quando eu dormi à noite, de madrugada, eu sonhei que estávamos, o pessoal da minha igreja e a minha família estava na casa da minha avó. E já não tinha mais nada na sala, tava eu sozinha na sala. A sala é um quadrado gigante assim, né? E eu lembro de escutar um passo, como se algo estivesse correndo dentro da casa. Então eu comecei a correr nos 4 cantos da casa, e eu sentia que tava correndo atrás. Aí eu parei. Quando eu parei, eu senti atrás de mim, aproximando assim de mim, sabe, alguma coisa. Aí eu comecei a repreender. Quando eu fechei os olhos, eu lembro que eu escutei uma voz falando comigo. De que você tá com medo? De que você tem medo? Você não percebe que ele não pode fazer nada com você? Ele não pode te tocar. Eu percebi que era a voz de Deus falando comigo, que o inimigo não tinha poder de me tocar. É normal a gente ter medo. Só que muitas vezes a gente também tem que entender que Deus nos deu autoridade sobre o inimigo. Então, eu olhei pra trás e vi. E ele dava risada na minha cara, ele simplesmente ria. Aí eu começava a repreender e ele ria e falava que eu não tinha poder pra repreender ele. E sumiu. Eu lembro que eu falei assim, pai, o inimigo tá aqui em casa. A gente tem que orar, a gente tem que repreender. Nesse momento, o inimigo apareceu do lado do meu pai na janela e começou a rir da minha cara. Eu não sei se vocês já sentiram a presença do inimigo, mas é muito forte. É uma das piores sensações que não tem explicação. A gente não consegue mexer, a voz não sai, a gente fica paralisada. Quando eu tentava repreender, até eu consegui levantar a minha mão e repreendi o inimigo. E quando eu repreendi, eu sumiu e eu acordei. Eu tô contando esse sonho porque o inimigo, ele é sujo demais. Então, por pregarmos a verdade, o inimigo ele faz de tudo para poder derrubar o nosso ministério. Ele tenta de todas as formas me atingir. Ele tenta de todas as formas me fazer errar. Mas eu tenho medo? Tenho. Só que eu vou deixar esse medo prevalecer sobre a minha fé? Não, eu não vou. Eu acredito que o seguinte, ele faz as ameaças dele, ele sempre tá armando laços, ele sempre tá tramando as armadilhas dele pra eu cair. Não é só comigo. Ele faz isso com todos os servos do Senhor. Ele não quer jogar pra perder. Você acha que ele vai querer perder almas? Óbvio que não. Só que cabe a nós vigiarmos. Cabe a nós estarmos em plena comunhão com o Senhor. Pedir a direção de Deus. Se você tem medo de alguma coisa que o inimigo possa fazer, de alguma situação que tenha acontecido com você e que você tenha medo que se repita, eu só te falo o seguinte: creia em quem está com você, em quem está em você. A palavra do Senhor é clara quando se trata das promessas do Senhor sobre a nossa vida. Se Deus te escolheu, te tirou lá do lamaçal do pecado, te tirou lá do mundo e te trouxe para a presença dele, você acha que tudo o que acontece com você é em vão? Não. Ele te ama, ele te quer perto dele. O inimigo não vai querer perder. Ele vai fazer de tudo para te tirar da presença do Senhor para servir a ele. Nós não podemos permitir que o inimigo faça isso. Se Deus te escolheu, é porque ele tem uma promessa na sua vida.
E se Deus tem uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir, independentemente do que venha a acontecer, independentemente das provações que você terá que passar. Lá em Isaías 41:10 diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, a gente não pode deixar com que os medos nos assombram, com que os nossos temores venham nos fazer duvidar da capacidade que Deus tem de transformar as nossas vidas. Não é porque você se decepcionou hoje que amanhã você irá se decepcionar. Então, gente, o que eu queria dizer pra vocês é isso, que você possa estar orando mais. Se você tem algum medo que te suga, que você possa estar sempre em comunhão com Deus, orando, pedindo para que Deus te capacite, pedindo para que Deus restaure os seus sentimentos. O amor de Deus, ele ultrapassa qualquer sentimento que nós possamos ter, porque o sentimento de Deus não é como o nosso, né? Então, o que eu queria pedir para vocês é que vocês confiem mais no Senhor. Ele é um Deus que capacita, então peça a Deus para que Ele te capacite a cada dia, para você estar apto a pelejar contra todas as artimanhas do inimigo, né? Não permita com que o inimigo venha brincar com a sua vida, não permita com que o inimigo venha fazer o que quer com você, porque você é serva de Deus, é escolhida de Deus, e Deus nunca abandona os seus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele é um vídeo um pouco mais sério, só que espero que tenha ajudado alguém que esteja passando pela mesma situação. Eu, né, no momento, estou passando ainda pela fase da capacitação para que Deus venha trabalhar na minha vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu joinha e ative o sininho para você receber notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Deixem aqui nos comentários o que você achou do vídeo e contem também pra gente, que a gente gosta de ler os comentários de vocês, a respeito das situações que vocês também já sofreram e como vocês superaram o medo de vocês, tá bom? Siga-nos nas nossas redes sociais, que estarão todas aqui no box de informações e aqui na tela também. Não se esqueça de ir lá no nosso último vídeo se você não viu ainda, tá super legal. Então é isso, fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!